nossa espiritualidade é a parte da nossa vida que diz respeito ao cuidado com o nosso ser de forma integral, pautado no que Deus pensa para nós e na aproximação com Deus. Então, a espiritualidade tem a ver com nossa vida interior. E o problema de falar de espiritualidade, de viver a espiritualidade hoje, é que nos nossos dias fica muito complicado. A espiritualidade para os nossos dias está muito complicado, porque o tempo em que vivemos, ele não ajuda a gente. Ele não ajuda. A gente vive um tempo onde nós somos condicionados ao mérito, então nós queremos sempre sermos reconhecidos, nós só damos valor a quem merece, nós somos condicionados a buscar e a esperar reconhecimento. Então, se a gente não é reconhecido, se o reconhecimento não vem de forma imediata, a gente já fica chateado, triste. E no caminho da espiritualidade é um caminho de longo prazo. É um caminho do investimento para a vida. E quando a gente investe na vida a longo prazo, você não vê tão rápido algumas soluções, algumas respostas. Aliado a isso, a gente também vive um tempo aonde nossas aulas têm que ser divertidas, nos vídeos têm que ser curtos, as informações devem ser rápidas. Por quê? Porque a gente vive num tempo de espetacularização e facilidade. Nós queremos tudo rápido, fácil, embalado, pronto. Não quero perder tempo, quero que seja tudo rápido. Tá bom, só que chega um momento em que um livro tem que ser lido, uma oração tem que ser feita, uma lágrima tem que ser derramada, você tem que fazer um esforço. E quando você se encontra num momento em que tem que fazer esforço para a sua vida, você vai investir esforço em outras coisas e vai deixar a espiritualidade de lado. Porque muitas outras coisas você planta e você colhe, você pega e já sai, você compra e já chega. Nós mudamos de um paradigma muito rápido. Antes a gente comprava as coisas pessoa com pessoa. Depois a gente passou a comprar as coisas via internet. Quando você encomendava uma coisa, demorava tempo para chegar. Hoje, se demorar 5 dias, você já fica bravo. Porque a gente quer as coisas mais rápidas. E a gente tem a capacidade de escolher online, de ver online, de fazer o teste, a gente vai na loja e põe na loja porque a gente quer sair com o produto já. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu vou, pesquiso, aí vou na loja, ponho a mão, falo, é esse mesmo que eu quero, eu compro na loja, não compro no site. Por quê? Porque eu já quero. E a gente paga um pouco mais por isso. E qual é a sacada do vendedor? O que ele fala para você quando você fala assim, mas na internet, do site de vocês está mais barato. O que ele fala? Mas aqui você já sai com o produto. A sacada é essa. Por quê? Porque a gente está muito imediatista. E a gente, sendo imediatista, fica muito complicado. Por quê? Porque a espiritualidade tem mais a ver com aguar, né, regar para que a árvore cresça e o fruto apareça, do que com você comprar alguma coisa e já levar para casa. Você não tem essa capacidade na sua vida espiritual. Tem um tempo, tem alguma coisa que Deus precisa fazer, a cabeça precisa mudar, o seu pensamento precisa mudar, e isso vai mudando de dentro para fora. E eu acredito que esse verbo exemplifique direitinho o que é necessário para a gente ter uma vida espiritual sadia. A gente precisa regar, regar, regar. Então, como que a gente vai nutrir nossa espiritualidade? O tema nosso para hoje é um tema muito legal, muito comum, muito corriqueiro. O nosso tema para hoje é oração. Nós vamos falar sobre oração. E Jesus fala sobre oração nos textos que a gente está vendo. E lembre-se, Jesus é uma pessoa sagaz, e se ele tem algo para dizer sobre alguma coisa, então ele tem a palavra final sobre aquilo. Certo? Mas antes da gente ver o que Jesus tem para falar para a gente sobre oração, é muito importante a gente perceber que, para algumas pessoas, a oração, ela tem o sentido, é sinônimo de passividade. Para algumas pessoas, você orar por alguma coisa
é sinal que você não quer fazer, que você não quer ir atrás. E você está passivo, você vai orar e deixa as coisas acontecerem. Isso é pautado numa visão agressiva e errônea, que foi vinculada às pessoas que diziam assim: eu vou esperar de Deus, eu vou orar, e vamos ver o que Deus vai falar. E enquanto Deus não falar, a gente vai levando. Pessoas que não queriam trabalhar e fazer sua parte, diziam que estavam esperando em Deus, diziam que estavam orando. Isso não tem nada a ver com a oração que Jesus tem para dizer. A oração, sim, ela tem um tempo de espera, sim. Tem coisas que você não deve fazer enquanto você não tem resposta de Deus. É fato. Mas a oração não é desculpa para passividade. Oração não é desculpa para você não fazer nada, para você não correr atrás, para você não mudar, para você não agir. Então, essa visão da passividade, eu quero que você tire do seu horizonte agora. E vamos tentar entender o que Jesus fala sobre oração. Dallas Willard, ele fala um pouco sobre essa questão da oração. Ele diz: o que é verdadeiramente profundo e bom é tido como idiota e banal. Ou pior, chato. Enquanto aquilo que realmente é idiota e banal é considerado bonito e profundo. Isso cabe direitinho na oração. Tem pessoas que não entendem o que é a oração e acaba perdendo a graça, perdendo o sentido, perdendo o gosto. E dão gosto e veem sentido em coisas que são frívolas, que não são consistentes. A oração é uma forma que Deus deixou para nós, para a gente perceber como as coisas estão caminhando e ver a vontade de Deus. Mas ela caiu tão na rotina que a gente acaba vendo a oração como algo, não vê a oração como algo profundo, como algo que ela deve ser. Ontem eu estava vendo o filme Extraordinário, e tem uma peça de teatro no final do filme, onde uma moça, é a peça chamada Nossa Cidade, de Thornton Wilde, e no filme parece que é uma menina, né, uma mulher, que ela fala: não, me leve de volta para o meu túmulo, eu não quero ver essa vida como está. Mas ela fala: não, espere um pouquinho, antes de me levar, deixa eu prestar atenção em algumas coisas. Ela começa a falar de coisas cotidianas, café da manhã, almoço, acordar. Ela fala: eu não vou mais ter isso, então deixa eu apreciar pela última vez. E tem uma frase que ela diz, no final, ela diz assim: terra, você é extraordinária demais para ser notada. Na beira da morte, no caso, ela consegue visualizar a grandeza de algumas coisas que cotidianamente a gente não percebe. É grande demais, é tão extraordinário que passa despercebido. E a oração é isso. A oração se encaixa perfeitamente nisso. A oração é tão extraordinária, tão poderosa, tão profunda, que a gente acaba não percebendo. A gente acaba não desfrutando, a gente acaba não vendo como que é e o que é a oração na nossa vida. Pois bem, o que Jesus tem para dizer sobre isso? Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8, a sequência do texto que a gente viu na semana passada, ligue a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, e acompanhe comigo para que você possa perceber as nuances do texto, ver se a sua versão é igual à minha, e ver se eu não estou falando bobagem. Então, é importante que você acompanhe. Tendo acompanhado, nós podemos, se você me acompanhar, a gente pode trilhar essa jornada juntos. E eu vou parando por partes, igual a gente está acostumado. Se você não tem Bíblia aí e quiser Bíblia, tem aqui em cima. Bom, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está no secreto. Legal.
A primeira coisa que Jesus aponta nesse texto, que é relevante para nós, é: e quando vocês orarem? Quando ele levanta essa questão, e quando vocês orarem, ele está levantando duas questões importantes. Ele está dizendo que é um hábito natural daqueles que creem em Deus orar. Ele não está dizendo se você orar. Ele está dizendo quando você orar. Ele pressupõe que você tenha em alta conta a oração. Ele pressupõe que isso seja um hábito na sua vida. Ele pressupõe que isso é padrão. Porque era padrão na vida dos judeus. Ele está dizendo, quando você orar, ele está sabendo, você vai orar. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pontuar nesse texto. A oração era um padrão esperado por Jesus na vida dos seus discípulos, que eram judeus. E na nossa vida, que somos discípulos, a oração também deve ser um padrão. A segunda coisa que é importante a gente perceber é o que é a oração que Jesus está falando. O que ele chama de oração? O que é a oração? Para ajudar a gente a entender isso, vamos caminhar nos ensinamentos de algumas pessoas. O James Houston diz o seguinte: o alvo da oração não é a oração em si, mas o próprio Deus. Muitas pessoas vão para a oração achando que a oração é para conseguir alguma coisa. Que eu oro para que Deus me conceda o seu favor. O primeiro objetivo, o alvo da oração, não é conseguir coisas de Deus. E muitas vezes, quando você vai para Deus com essa perspectiva e Ele não te responde, você se frustra. Você fica chateado. Por quê? Porque você fala, Deus não me ouve. Deus não me responde. Eu estava numa encruzilhada e tentei falar, e falei com Deus, pedi para Ele me dizer, e Ele não disse. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Momentos difíceis em que eu precisava de uma resposta e Deus não falou. Porque o alvo da oração não é necessariamente você conseguir respostas de Deus. Porque a gente utiliza isso. Eu não sei para que caminho que eu vou, se eu vou para a direita, para a esquerda ou se eu sigo em frente. Deus, para que caminho que eu vou? A vida cristã, ela não na verdade, muitas pessoas acham que a vida cristã, quando você recebe a Cristo, é como se você estivesse no seu carro, e aí você abre a porta do carona e fala, Jesus, senta aí. Aí Jesus senta no banco do carona, e você passa a trilhar a sua vida com Jesus no banco do carona. Tem gente que leva a vida cristã assim. Você guia, você diz para onde, você leva Jesus. Já outras pessoas veem a vida cristã da seguinte maneira: põe Jesus no banco do carona, está guiando o carro, e fica consultando Jesus para saber que caminho que vai seguir. Jesus, e aí, vira à esquerda, vira à direita? Vou para frente, não vou? E Jesus vai falando. Só que quando Jesus aponta para um caminho que vai cair numa bocada, numa favela, num lugar estranho, aí a pessoa fala assim, não, Jesus, aí não. Não, deixa eu virar para cá. Jesus, está enganado. Se o teu ex aí está furado, deixa eu virar para outro canto. Então tem gente que leva a vida assim. E há pessoas que chegam no nível de entender a vida cristã, que abre a porta do seu carro, senta no banco do carona e diz, Jesus, conduz. Conduz. Para onde nós vamos? Jesus leva. Jesus conduz. Dessas 3 exemplos que eu te dei, em qual que você mais se encaixa? Não precisa responder para mim, claro. Mas em qual que você mais se encaixa? Você tem sido o motorista que tem a companhia de Jesus? Você tem sido o motorista que chama Jesus para opinar nas suas escolhas, e quando a escolha de Jesus não parece agradável, você muda o caminho? Ou você cedeu a direção para Cristo e sentou no carona e deixou Ele conduzir? Como tem sido a sua história? Como tem sido a sua vida? E isso determina que tipo de oração você vai fazer. Percebe? Isso determina que tipo de oração você faz. Se você está no banco do carona, ou se você está no banco do motorista. A oração do banco do carona, e Jesus está na condução, é muito mais tranquila. A oração do banco do carona fala assim, Senhor, me ajude a entender que caminho que é esse. Me ajude a aprender neste caminho. Você observa mais a paisagem, porque você não tem a preocupação de estar no controle.
Já dirigiu na Bandeirantes? Ou já andou pela Bandeirantes? Quando você está na Bandeirantes, e você vê aquele símbolo lá, 120, você está autorizado a sentar o dedo, a descer o pé. Quando você senta o pé, está lá, 120, no permitido, você quase não vê as paisagens. Você tem que ficar focado. Se carro vai entrar na tua frente, se você vai passar alguém, você está focado ali na estrada, você não vê o que está ao teu redor. Porque um segundo que você se desliga, pode acontecer um acidente. Agora, pega a estrada da Caldelaria de Campinas para Valinhos. Já pegou? Estradinha ali por dentro? Isso não adianta, filho. Você vai ter que vir no sapatinho. Aí você consegue ver, você consegue apreciar, você consegue observar o que está ao teu redor. Outro dia eu estava vindo por essa estrada, indo para Campinas, estava de tardezinha, horário de verão, e eu olhei o sol. Falei, meu, que demais. Parei o carro, encostei, estacionei, e fiquei vendo o pôr do sol. Faz isso numa Bandeirante para você ver. Não dá. Então, a maneira como você vê a tua vida é a maneira com que você lida com a oração. E o James Houston diz para nós, o alvo da oração não é a oração em si, mas é o próprio Deus. Devemos orar não somente para desfrutar da experiência de orar, mas também para entrarmos em contato especial, uma unidade especial com Deus. Demonstrar nosso amor, nos submetermos à vontade dEle. Sabe, você adubar essa relação. Se você é um casal, se você vive junto, você sabe que se vocês não passam tempo juntos, não tem como adubar a relação, vai ficando afastado, afastado, afastado. Não tem como você só viver no dia a dia. Se você está com o seu filho, não tem como você não criar memórias. Se você vive com o seu filho e não cria memórias, e como você cria memórias com uma criança? Tem muitos pais que não entendem isso. Eu aprendi isso com uma psicóloga. Chega com seu filho, senta algum momento e fala assim, você lembra quando a gente fez isso, isso e isso? Você lembra de quando a gente fez isso, isso e isso? Lembra daquele dia? Aí a criança, lembro, vai começar a contar. Você leva para passear, é uma experiência. Se aquilo passar batido, a memória tem um lixo. Ele vai jogar no lixo. Ele não vai lembrar mais. Você tem que criar memórias. Lembra quando a mamãe fez isso? Lembra quando o papai fez isso? Lembra quando a gente fez isso, quando você riu? Lembra? E isso vai criando memórias na criança. E essas memórias aqui geram vínculo. A gente tem que ter memórias com Deus. Tem que adubar essa relação, tem que estar junto. Só tem um lugar onde Deus pode ser encontrado, querido, e é dentro do seu coração. É onde Ele habita. Não é fora, é dentro. E aí como é que você vai olhar para dentro de você? Se você não parar, você não consegue olhar. Se você não aquieta, você não consegue ver. E muitas vezes você não quer ver o que está dentro de você. O Peter Scazzero, um pastor, ele escreve o livro Líder Emocionalmente Saudável, ele fala assim, que ele estava muito chateado porque alguns líderes executivos que ele falava, ele ensinava os caras a pararem, líderes executivos, pastores, etc., eles ensinavam os caras a pararem, a se aquietarem, etc. e tal. E ele via que os caras até passavam isso para frente, mas não faziam. E ele perguntou a um cara bem sábio, que ele considerava bastante, que era um psicólogo também, que tratava de pastores, ele falou, estou bravo com esses caras, por que eles não aprendem? Por que eles não aprendem a desacelerar? O psicólogo ri na cara dele, e aí ele fica bravo, por que você está rindo? Ele fala assim, eles não param porque eles não podem. Que se eles pararem, eles morrem. Porque se eles pararem, eles vão estar vendo o que está dentro deles, e eles têm medo do que tem dentro deles. Pessoas extremamente aceleradas têm medo de ver o que está dentro de si. E a vida com Deus nos leva para um vasculhamento do que somos dentro de nós, porque é lá que Deus está. E a gente acaba colocando um monte de entulho lá dentro. E Deus precisa começar a limpar, e você precisa se encontrar com Deus. Dentro de você precisa ser criado um espaço interior, onde você vai visitar, e Deus está lá, e você vai encontrar Deus. E esse momento que você visita o seu espaço interior, é o momento que você se aquieta, o momento que você se acalma, o momento que você tira para estar com Deus.
Aí você visita esse lugar dentro de você. Ele mesmo diz que ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. E ele fala, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O grande problema é que muitas vezes Jesus vem nos visitar e nós não estamos em casa. Nós não estamos em casa. Muitas vezes nós marcamos um encontro com Jesus e não esperamos ele chegar. Não, eu fui, eu orei. Deus abençoa isso, abençoa aquilo outro. Te louvo porque tu é Deus, que tu és amoroso, tu és gracioso. Peço que tu abençoe minha vida, em nome de Jesus. Amém. Isso é a tua oração? Isso é a tua oração? Não, isso não é oração. Isso é uma lista de pedidos de um filho ingrato, que só chega para o pai com uma lista de pedidos e entrega e fala assim, ó, isso aqui, ó, que eu quero, tá bom? Tchau, pai. E nós não podemos lidar com Deus dessa forma. Sabe por quê? Se você lidar com Deus dessa forma, ele não vai virar um pai que realiza desejos. Ele vai sentar, vai receber a lista, você veio correndo, aqui, pai, toma. Aí ele pega a lista. Você ainda vai crescer, filho. Ele pega aquela lista e põe no bolso. Porque muita coisa daquela lista ali não serve para você, não é o que você precisa, não é o necessário para você, porque você não parou para ouvir o que ele tem para te dizer. E aí ele vai começando a puxar a corda. Ele vai começando a puxar a tua corda, para que você volte para ele. Aí ele puxa a tua corda, começa a dar, aí ele fala assim, vou te cutucar, para você vir para mim, para você sentar aqui e ouvir o que eu tenho para te dizer. Aí ele cutuca a sua família, começa a dar pau em casa, começa a dar pau na família, começa a dar algum problema em casa. Aí você se vira para resolver. Vira um inferno, mas você não chega. Ele fala, não entendeu ainda? Vou puxar mais um pouquinho a corda. Aí dá um pau no teu trabalho. As pessoas não te entendem mais, você não se comunica mais bem, a coisa começa a virar. E aí, você tenta dar um jeito. Você não entendeu? Tá bom, vou pegar na sua saúde, para ver se você para. Aí ele puxa mais um pouquinho, pega a sua saúde, aí você para. Aí você, se lamenta. Aí alguns já acordam nesse estágio, alguns já acordam. Outros não. Aí sai do período da saúde, porque Deus não é, maldoso demais para te deixar doente a vida inteira, sai do período desse período de enfermidade, ele começa a puxar em alguma coisa preciosa para você. Aí se é mãe, toca num filho. Se é pai, vai tocar num filho. Se é casal, toca na vida do casal. E ele vai puxando para ver se você acorda, para ver se você vê, para ver se você começa a entender que a vida não é só isso. Porque só quando suas defesas caem, é que você consegue ver Deus como Ele é. Você fala, nossa, que Deus maldoso. Não é um Deus maldoso, é um Deus amoroso. Que não está se importando se certas coisas estão te fazendo feliz. Ele quer que você seja completo. E a única forma da gente ser completo é estando perto dEle. Dá para entender? Deus não é esse gênio que realiza desejos. Deus é um ser pessoal que quer se relacionar conosco. Segunda coisa que o Houston fala é que orar significa buscar a mente e o Espírito de Deus. Você fala, Rodrigo, você está falando um monte de coisa que orar. No final eu vou te ensinar como fazer isso. Estou te explicando a teoria, no final eu vou te explicar na prática como você vai fazer. Ok? Não segura a onda. Então orar significa buscar a mente e o Espírito de Jesus. Significa partilhar dos sonhos, dos objetivos, dos projetos seus e de Deus. Render tudo isso à avaliação de Jesus. Jesus, olha, eu penso isso para o meu futuro, eu penso isso para o meu futuro, eu penso isso, eu queria assim, eu queria mudar de casa, eu queria mudar de roupa, eu queria isso, eu queria aquilo. O que você acha? O que você pensa? Só que quando você pergunta, você tem que ficar parado para ouvir a resposta. E muitas vezes a gente não para. A gente chega, senta, mas não vê, não espera ele chegar. Por quê? Porque você não tem um hábito de se encontrar. A gente precisa parar para se encontrar. Entregar a Deus o mistério do meu ser e da minha identidade. Isso é um grande alívio. A minha identidade está em Deus. Tudo que eu tenho está em Deus. E de agora em diante, buscar segurança ou significado como pessoa significará buscar a Deus. Eu vou para Deus, em cujas mãos eu entreguei a minha vida. Percebe ou não? Eu acho que essa definição do Dallas Willard aqui, para mim, é a mais clara e a mais legal para mim.
Orar é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Orar é uma conversa com Deus sobre aquilo que estamos fazendo juntos. Se você não está fazendo nada com Deus, o que você vai orar? Se você não consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida, o que você vai dizer? Então você tem que começar a perceber. Oração é isso. É uma conversa com Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo juntos. Sobre aquilo que a gente está fazendo. Sobre aquilo que a gente está construindo. Se você não gravar nada da mensagem de hoje, grava essa frase. Grava essa frase. Leva com você. Oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. Ok? O texto continua. O texto diz, a segunda coisa que eu quero analisar com você no texto, ele fala, quando vocês orarem, então a gente falou sobre o que é oração, o objetivo da oração, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Por quê? Lembra que a gente falou que a palavra hipócrita é uma palavra, é a palavra grega para ator, que era usada, tinha muito teatro na época de Jesus, e tinha um grande teatro perto de onde ele nasceu, provavelmente ele trabalhou com o pai dele, talvez, na construção desse teatro, e hipócrita era ator, aquele que representava uma outra pessoa. E Jesus é a primeira pessoa na história que usa essa palavra hipócrita para configurar alguém enganoso, alguém mentiroso. Então, quando ele diz, não sejam como os hipócritas, ele está dizendo, não atuem. Não se acheguem a mim, atuando, fingindo ser quem você não é. Não se achegue a mim, achando que eu não sei quem você é. Achando que eu não sei o tamanho do rombo que está dentro do teu coração, o tamanho da escuridão que habita dentro de você, o tamanho da maldade que habita dentro de você. Não se achegue para mim, achando que eu não te conheço, que eu não sei as tentativas que você fez para acertar, que eu não sei as escolhas erradas que você se arrepende hoje. Não chegue para mim achando que eu não sei quem você é. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Então, a gente não deve se chegar a Deus numa postura fake. A gente tem que ser honesto. Porque é o único lugar na terra que a gente, de fato, pode ser honesto, verdadeiro, íntegro, sincero. Vamos seguir. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Cara, isso é muito legal. Olha o que Jesus está dizendo. Que a oração deve ser um hábito e deve ter um lugar de encontro. Quando você orar, então quando, não é se, então quando você orar, vá para o teu quarto. E esse quarto é o quê? É o lugar de encontro. É o lugar onde a gente se achega, é o lugar preparado, propício para a gente se encontrar. Quando a gente vai encontrar com o namorado, o que a gente faz? A gente marca um lugar, ou é em casa, ou no restaurante, tem um lugar. A gente vai e se encontra. Casado não tem mais esse negócio, né? Vai se encontrar. A gente se encontra saindo do banheiro, entrando no quarto, a gente se encontra. Mas a gente, às vezes, sai para estar juntos, né? Lugar de encontro, a oração precisa desse ambiente. Criar na sua casa um ambiente, um lugar onde você vai estar e o teu coração, a tua cabeça vai estar sabendo que aquilo ali é um lugar de encontro com Deus. É um encontro com Deus. Então, a oração, esse hábito da oração, tem que ter um lugar de encontro. Mas eu oro no carro. Legal. Eu oro enquanto estou na academia. Legal. Eu oro quando estou no trabalho. Legal. Mas você tem que ter um lugar de encontro. É só você configurar isso como se Jesus fosse sua esposa ou seu marido, ou a pessoa mais próxima, um amigo. Não adianta você falar com um amigo só por WhatsApp, enquanto você está fazendo alguma coisa, enquanto você está fazendo outra coisa. Não adianta. Tem que ter esse lugar de encontro, onde o teu coração vai se derramar. E nisso, é muito legal, existia uma mulher na história da igreja, chamada Teresa, da cidade de Ávila, na Espanha. E ela ficou conhecida como Teresa d'Ávila. E ela
na sua experiência cristã de espiritualidade, ela escreveu algo que chama Jardim da Alma, e ela diz como que a gente alimenta o nosso interior, o nosso coração. Ela configura como se nosso interior fosse um jardim, certo? Ela diz o seguinte: imagine-se o principiante, quem começa a orar, a começar a plantar um jardim em terra muito infrutífera, árida, e com muitas más ervas, a fim de que nele o Senhor se possa deleitar. Sua majestade arranca as ervas más e vai plantando as boas. Vamos supor que isso já está feito quando uma alma se determina a ter oração e começa a exercitar-se na oração. Vamos supor que você tem o seu jardim interior e que Jesus vá lá, numa terra infértil, arranque as ervas daninhas e plante as árvores que Ele quer plantar. E agora é a sua responsabilidade de regar esse jardim. Como bons jardineiros, e com a ajuda de Deus, devemos procurar que essas plantas que Jesus plantou cresçam, cuidando de as regar ou aguar, a fim de que não morram e venham a dar flores que exalem um forte odor, capaz de satisfazer a este nosso Senhor. Assim, Ele virá muitas vezes a este horto para se deleitar e recriar no meio dessas virtudes. O que ele está dizendo? O que ela está dizendo? Nosso interior é como se fosse um jardim, aonde Jesus vem, olha essa terra árida, arranca todas as plantinhas ruins, planta plantinhas novas, e aí você tem que cultivar esse jardim, para que ao crescer essas plantas que Jesus plantou, elas exalem um odor agradável, e Ele sempre venha te visitar naquele jardim. Esse jardim é a nossa alma, segundo Teresa. E a gente precisa entender como que a gente regaria esse jardim. E ela explica como que foi isso na minha vida e como que isso pode ser na sua vida. Ela diz que tem 4 formas de você regar o jardim. E são processos contínuos. O primeiro estágio é o estágio do poço. E é muito difícil quando você está no poço. Por quê? Porque no poço, você tem que tirar a água lá de baixo com balde, aí você vem e joga no jardim. E até você molhar o jardim inteiro, a primeira parte já secou. Aí você precisa molhar, pegar o balde de novo, você precisa dar trabalho. Você precisa ter muito trabalho para molhar o jardim. É custoso e não é rentável, dá muito trabalho. Quando acabamos de regar uma parte, logo voltamos para o início. Os resultados não são muito visíveis. A gente acaba se pegando numa rotina, num cansaço e até acaba desanimando. Esse é o primeiro estágio. Mas se você perseverar nesse estágio onde você vai desanimar, aonde você vai se cansar, aonde você não vai ver frutos, você passa para o segundo estágio, que é o estágio da carretilha. Nesse estágio, você não vai ter tanto trabalho para descer no poço e pegar, você vai descer o balde por uma corda. Então, você desce o balde por uma corda, enrola, e aí você joga e vai molhando o jardim. Dá menos trabalho, mas ainda há insuficiência. Flores e frutos começam a surgir aos pouquinhos, brotinhos. Os resultados são promissores, mas ainda precisa estar alerta, porque se você parar de molhar, as flores e os frutos vão murchar. Esse é o segundo estágio. A gente começa primeiro batalhando, remando, cuidando, lá pegando água no poço. O segundo já vai com uma carretilha. O terceiro estágio, quando eu passo desse estágio, segundo Teresa, é o estágio do riacho. Ela diz, existe um riacho, o rio, ele nasce e meu trabalho é só guiar as águas do rio para que ele passe no jardim. Requer um trabalho muito mínimo, diferentemente do balde e da carretilha. É basicamente dirigir a água para ela ir aonde tem que ir. E os resultados são extremamente animadores, porque a água passa, você fica sendo regado constantemente, e aí o jardim começa a florescer. É bom esse estágio ou não é?
Você imagina? Você não precisar ter tanto esforço para usufruir da presença de Deus. Você não precisar de tanto esforço na oração, você ter a companhia de Jesus. Aí você vê seu interior inteiro passando um rio de água viva, nos lugares onde você guiou o jardim, e vai molhando todas as áreas. Não é bom? Mas ela fala que tem um estágio melhor. O quarto estágio é a chuva. A água cai por si só, sem qualquer trabalho ou esforço da nossa parte. As plantas, elas se regam todas ao mesmo tempo. Então eu começo na vida de oração, o começo dele é mais árido, é mais pesado, você não vê resultados. E aí, quanto mais você faz, você vai passando para um estágio onde a visitação de Deus, ela se torna mais tranquila, mais aparente, e aí essas flores do jardim brotam, começam a exalar perfumes e frutos, e aí vocês têm um lugar maravilhoso para se encontrar, ele está sempre regado, está sempre vivo, e onde você vai se encontrar sempre com Jesus. Isso ela está dizendo que é o caminho que a gente faz da oração. No começo parece ruim, no começo é muito complicado, mas à medida em que você mergulha, em que você sai da marola e mergulha nesse mar, você vai usufruir de algo extremamente arrebatador e extremamente diferenciado na sua vida. Mas isso é só para os valentes. Isso é só para quem quer ir mais fundo. E é isso aí que Jesus quer nos dar. É para esse caminho que Jesus quer nos direcionar. E a maioria dos cristãos está na marolinha, na água até o joelhinho. A maioria está ali. Praia de Ubatuba. Como é que é o nome daquela praia lá? Aquela que você tem apartamento? Maranduba. Depois de Maranduba tem aquela praia que a gente foi. Como é que é o nome? Lagoinha. A maioria dos cristãos estão na Lagoinha. É de buenas. Você vai, e a água não passa da cintura. E você vai, e a água fica aqui assim. Poucos querem se aventurar onde as ondas quebram, aonde te cobrem, águas mais profundas. Poucos cristãos querem entrar nisso, mas é para esse caminho que Jesus está nos chamando, para mergulhar de cabeça e sermos inundados por aquilo que Jesus tem para nós. E aí o texto diz: então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O que é isso? Cara, como é que você cria essa intimidade com Deus? Para desenvolver essa intimidade, eu preciso criar hábitos na minha vida. 2 hábitos fundamentais para eu criar intimidade com Deus. O lugar de encontro. Eu não tenho vários quartos na minha casa. Então, qual é o meu lugar de encontro? O meu lugar de encontro, toda manhã, minha sala de estar, ela se torna meu lugar de encontro. Eu tenho 2 velas cheirosinhas lá em casa, eu acendo as velas, ponho perto da Bíblia, numa figura de que a luz da vela é a luz de Cristo que ilumina a palavra para que eu entenda o que Deus quer me dizer, e eu faço uma rotina. Então eu acordo de manhã, eu saio para uma caminhada bem cedo, caminho meia hora, 40 minutos, uma caminhada meditativa. Volto da minha caminhada, tomo meu banho, sento meu bumbum lá e passo 2 horas com Deus. Nessas 2 horas, eu tenho 20 minutos de oração, 5 minutos de silêncio, 20 minutos de oração, 20 minutos de leitura da Bíblia, 20 minutos de leitura de outro livro, 20 minutos de oração, eu vou dividindo de 20 minutos. E depois eu vou intercedendo pelas pessoas, etc. e tal. E aí eu termino isso, se eu começar às 7, eu termino isso às 9 da manhã. Às 9 da manhã eu começo meu trabalho. Aí você vai falar assim: legal, você é pastor, você pode fazer isso. Às 9 horas da manhã eu estou cansado de trabalhar. Eu estou cansado de tomar esporro no trabalho. Eu estou cansado de cuidar de criança. Eu estou por aqui às 9 da manhã. E você vai começar seu dia às 9 da manhã. Muito bom, pastor, é legal. E aí como é que isso vai ser na nossa vida? Isso é meu trabalho. É minha vida,
e é o meu trabalho. Como é que vai ser na tua vida? Vamos criar ritmos. Você não tem 3 horas de manhã para dedicar a isso, eu entendo, mas você tem 15 minutos. Você tem 15 minutos. Você tem 20 minutos. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, criar o lugar de encontro. Segunda coisa, é criar o hábito da oração da manhã e da oração da noite. Quero ver se arrumar desculpa para isso. Oração da manhã é um tempo com Deus de manhã, onde você vai abrir seu dia. Oração da noite é um tempo com Deus no final do dia, para fechar o seu dia. Fala para mim que você não tem condição de fazer isso. Você tem. A questão é, se você vai suportar passar por esse estágio. Essa é a questão. Mas calma, eu vou dar mais prática, a gente vai encontrar um caminho para isso tudo aí. E assim a gente vai compondo nossa cesta. Eu vou explicar depois como é que a gente compõe nossa cesta. E aqui a gente fala, e o seu pai que vê no secreto, o recompensará. Você percebe que não é o seu pai que te ouve em secreto? Você não está fazendo oração? Não deveria ser o seu pai que te ouve? Não, é o seu pai que te vê. Por que é o seu pai que te vê? Porque oração não é uma fala, oração é uma postura, é um estilo norteador de vida. É a postura que eu tenho. Por isso que Deus vê, e não só ouve. Porque eu posso fazer oração sem falar nada. Madre Teresa dizia que no tempo dela com Deus, o cara perguntou, Madre Teresa, o que você ora quando você está com Deus? Quando você vai falar com Deus? Ela fala, não falo nada, filho, só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, filho, ele só escuta. Você chega num nível de oração em que você não precisa falar. Não sempre, né? Mas momentos para estar com Deus. Vamos lá. Número 4, o que é oração? A oração não é um mero diálogo, ela é um momento que vivo. É um abrir de nós mesmos diante de Deus. Vendo por esse ângulo, eu vejo que Ele tem muito mais a fazer por nós do que através da gente. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas. Oração não é bater cartão. Oração não é simplesmente você falar as palavras certas, falar as palavras corretas, ou fazer feitiço igual Harry Potter. Não, oração não é isso. Oração é um desaguar do nosso coração. 6º, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Beleza, pastor, se Deus sabe o que eu vou pedir antes de eu orar, por que eu tenho que pedir? Por que eu vou pedir se Deus sabe o que eu vou falar, Ele sabe? Então, para quê? Não é uma questão de tornar conhecido o que você precisa, não é uma questão de insistir para que Ele use de misericórdia ou faça alguma coisa na sua vida. Nossas necessidades são mesmo conhecidas por Deus, antes mesmo da gente falar. É uma questão da gente ter um relacionamento, mesmo quando a gente sabe o que o outro vai dizer. Às vezes a gente gosta de ouvir, e Deus gosta de ouvir a gente. E o fato dele saber não é desculpa para eu não estar com Ele. O fato dele saber não é desculpa para eu não desenvolver essa amizade com Ele. Para finalizar, o que esse texto quer fazer em mim? O que esse texto quer criar em nós? Primeiro, esse texto quer me colocar na rota da união amorosa com Jesus. O que é a união amorosa? É dar liberdade amorosamente para Jesus, para que Ele tenha acesso a todas as áreas da minha vida. E todas as disciplinas espirituais, exercícios para a alma, caminham para esse sentido, para que Jesus tenha liberdade amorosamente acesso a todas as áreas da minha vida. Então esse texto quer me colocar na rota da união amorosa com Jesus. Segunda coisa, o que esse texto quer fazer comigo? Me libertar do jugo da opinião dos outros, a oftalmo servidão. Ficar pensando no que os outros vão dizer. Jesus disse, você não precisa orar em público, você se livra desse negócio, dessa postura de que os outros vão pensar. Não é por aí. O mais importante é a sua vida com Deus. Em terceiro,
Esse texto quer fazer em mim, quer abrir em mim um espaço para me aprofundar no relacionamento com Cristo. Deus diz através de Jeremias: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. São para essas águas profundas que Jesus quer nos levar. Para refletir e para a gente praticar. Para cultivar a espiritualidade, é necessário nutrir, aguar. E aí eu te pergunto, como anda a prática da oração na sua vida? Aonde você tem buscado força e discernimento para a tua vida? Em que fontes você tem bebido? As fontes que você tem bebido, elas determinam o resultado que você tem obtido. Como você tem nutrido a tua vida? Quem está discernindo? Quem está mostrando para você caminhos? Se os resultados não têm sido bons, queridos, senão que a fonte, a água que você tem bebido, não é legal. E eu te desafio a essa semana passar pela experiência da oração da manhã e da oração da noite. Esse é o desafio. Ok? Qual é o desafio? Então, você vai separar 15 minutos pela manhã e 15 minutos à noite. Está me entendendo? E o que você vai fazer nesses 15 minutos? 15 minutos, 5 minutos, você vai ficar em silêncio. Você vai pegar uma coisa gostosa para beber, você vai ficar em silêncio. Você vai pegar alguma coisa gostosa para tomar, você vai sentar num lugar, ou se tiver uma vista boa, ou se for dentro do quarto, que você fique tranquilo, e aí você vai combinar dentro de casa, para você ter esse tempo, 5 minutos você vai ficar em silêncio. Os outros 5 minutos seguintes, você vai meditar numa porção do texto que eu vou mandar para você todo dia de manhã. No dia anterior, eu vou te mandar a porção do dia seguinte. Está entendendo? Então, você vai estar lá um texto. Vamos supor, o Senhor é o meu pastor, é a porção para hoje. Então, você vai passar 5 minutos repetindo essa frase, focando nessa frase e vendo as riquezas dessa frase. Por exemplo, o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é meu pastor, eu preciso ter medo das coisas? Se o Senhor é meu pastor, eu preciso ficar me importando para o caminho que Ele vai me guiar? Eu tenho visto o Senhor como meu pastor? Está entendendo? Você vai ficar perguntando para o texto, 5 minutos, meditando sobre esse texto. E os últimos 5 minutos, você vai fazer o quê? Escrevendo ou fazendo uma oração. Não pode terminar antes de 5 minutos. Se terminar antes de 5 minutos, você vai ficar travado ali, parado, até terminar os 5 minutos. Você não pode fazer isso aqui em 7 minutos. Se eu faço mais rápido, eu medito rápido. Não. É 5, 5 e 5. Deu para entender? Esse é o meu desafio para você. Eu vou te mandar essa instrução hoje para o WhatsApp. É o meu desafio para você. Nós vamos fazer isso uma semana. Eu quero desafiar a gente a fazer isso uma semana. De segunda a sexta. Sábado a gente relax e no domingo a gente conta aqui como é que foi a experiência. Posso contar com você? Vamos mergulhar nisso? Vamos ver o que dá? Vamos? Vamos ou não vamos? Isso aí. Tem que pensar. E a gente vai, são frases, é muito gostoso. Vai te dar trabalho, mas você vai estar naquele poço e depois a gente vai começar a ver as coisas vão acontecer. É complicado porque às vezes o que mais assusta é ficar 5 minutos sem falar, quieto, em silêncio. 5 minutos quieto, sem falar nada. Não pode ser deitado na cama, tem que ser sentado. Não na cama. Não, em outro lugar. Entendeu? Não pode. Não pode estar nadando. É exclusivamente no lugar de encontro. Você não vai fazer nada além disso aqui. Você não pode fazer isso aqui dirigindo. Você não pode fazer isso aqui. Não pode ganhar tempo. É única e exclusivamente fazendo isso. A oração é um encontro. Você não pode dividir a atenção do encontro com outra coisa. Senão o bicho pega. Certo? Esse é o meu desafio para a gente começar a experimentar. E aí eu quero colocar uma canção para você. É uma canção muito antiga, que fala sobre
essa dinâmica da manhã e da noite, como que ele, como cristão, como um cara que está experimentando a vida com Deus, ele experimenta Deus de manhã e experimenta Deus no final do dia. Mas não porque ele liga e desliga o interruptor. A oração da manhã te acende para a consciência com Deus. Você passa o dia conectado e à noite você faz o inventário do seu dia e você fecha com chave de ouro e na manhã seguinte começa tudo de novo. A oração não se liga e desliga, não é interruptorzinho. É se manter conectado. Então, eu quero que você, enquanto você ouve essa canção, você medita, faz sua oração e no final da canção nós vamos orar juntos. E eu espero, no fundo do meu coração, que o Espírito Santo tenha incomodado você para que você tope esse desafio.